acho que é muito pertinente pelo momento que nós estamos vivendo, né? Esse turbilhão de emoções, essas emoções que na maior parte das vezes não deixam a gente, sempre foi assim, e que no estresse elas ficam mais vívidas, né? Mais intensas. E aí eu chamei o Domingos Cunha, eu vou apresentar ele depois para vocês, mas está falando só um pouco sobre ele. Eu conheci o Domingos há mais ou menos 3 anos, né? Ele é o fundador do Instituto Shalom, né? Ele é um escritor de vários livros sobre o assunto, que foi o último curso que eu fiz, foi o Eneagrama. E aí eu vou estar falando para vocês, ele simplesmente é fantástico. Eu trouxe alguns livros para vocês verem aqui, né? Tem esse Meditação Cristã, que é muito bom. Tem uma coletânea também, esse Quem é Você? Então, eu vou estar apresentando ele daqui a pouco, né? Eu resolvi chegar mais cedo para vocês estarem sabendo um pouco quem é o Domingos Cunha. Ele toma conta, né? O Instituto Shalom, a sede dele é em Fortaleza, e ele tem instrutores no Brasil inteiro. Na nossa região, a Cláudia Mello, que é uma psicóloga, né, que eu gosto muito, ela que é a representante do Instituto Shalom aqui na nossa região. E eu conheci o Domingos através da vida, né, que acaba que eu conheci uma pessoa que me apresentou a Cláudia e eu fiz o curso o curso introdutório. E simplesmente foi assim, maravilhoso, né? Foi um processo meu muito intenso. E aí, a partir de então, eu resolvi fazer a formação no Instituto Shalom. Então é com muita admiração que eu tenho por ele. Ele é uma pessoa que vocês vão ver que ele é fantástico, né? E ele resolveu aceitar, foi de supetão, né? Que eu tive a ideia, vou estar chamando ele aqui. Olá, boa noite. Olá, menina, boa noite. Tudo bom? Como é que tá por aí? Tudo bem, é um prazer ter aqui você comigo. Que Que bom que bom, você também aceitou o fico meu muito feliz, convite. né? Que bom, muito feliz também. É um É, eu ta- prazer. eu estava falando sobre como eu te conheci, como conheci o Eneagrama, do Instituto Shalom, né? E aí depois eu vou deixar as redes sociais para as pessoas entrarem e saber, né? Como que é que funciona o Instituto. Mas eu queria até que você falasse, né, sobre esse projeto que eu achei fantástico, que é o projeto Viralizar a Meditação, né? Que eu estava explicando, assim, como eu te conheci, dos livros que você escreveu, e eu queria que você contasse para a gente como é que é esse projeto, né? Antes da gente estar falando sobre os nossos sentimentos, né? Os nossos sentimentos genuínos. Muito bem. Então, boa noite, Melissa, e boa noite a todos que já estão nos acompanhando. É um prazer falar sobre isso. Acho que é uma missão a gente poder contribuir durante este tempo de pandemia como um apoio emocional e espiritual, né? E esse projeto Viralizar Meditação nasceu assim. Logo no início, nos primeiros dias do isolamento, né? Veio essa ideia, olha, se é através da respiração que o vírus se propaga, e se é precisamente na respiração que o vírus ataca, também através da respiração consciente, através da meditação, a gente pode acessar, experimentar paz, tranquilidade e calma, e também através da meditação a gente pode espalhar isso. A meditação
ela beneficia a pessoa que medita e atinge muitas pessoas. As ciências hoje comprovam que quando uma pessoa medita, os benefícios atingem em média 10.000 pessoas. Olha que coisa fantástica. E outra coisa, por exemplo, se eu meditar aqui em Fortaleza e você meditar aí em Goiânia, nós os dois meditando no mesmo horário, atingimos, imagine, 100.000 pessoas. Não é 10.000 mais 10.000, é 10.000 vezes 10.000. Fantástico, né? 100 pessoas meditando atingem 1 milhão de pessoas. Então a ideia foi lançar assim um movimento, congregar pessoas, motivar o maior número de pessoas para meditarem em determinados horários para podermos atingir o máximo possível. E quem quiser pode olhar no nosso Instagram, no Instagram do IESH_Enneagrama. Tem lá o ícone viralizar meditação, a pessoa clica e lá tem 5 horários, 6 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas, 21 horas. A pessoa se inscreve num horário, 2, quantos quiser, e manda uma mensagenzinha dizendo, olha, eu estou meditando, para a gente poder ter uma ideia de quantas pessoas estão nesse movimento, né? É uma maneira da gente procurar contribuir neste momento de pandemia. Eu acredito que a meditação é o grande caminho de saúde física, emocional, mental e espiritual, né? Então foi nesse sentido que a gente lançou esse projeto. E hoje, Domingos, eu até atendi uma paciente que ela falou para mim assim, mas eu não consigo meditar, né? Eu não consigo acalmar os meus pensamentos, né? Acho que a maioria das pessoas que tem, assim, que são mais inquietas, elas têm essa dificuldade, né? E aí eu até falei o que vocês falam lá, né? Que não é assim, né? A gente medita. Estão até perguntando como se faz uma meditação. Olha, quando as pessoas me dizem eu não consigo meditar porque eu sou muito agitada, a minha mente é muito agitada, eu costumo responder assim, você e o resto da humanidade, né? É normal, gente, e isso é um tabu. Às vezes cria-se esse mito de que meditar é ficar com a mente vazia, sem pensar em nada, sem distrair. Não existe isso. Meditar é precisamente a gente perceber as distrações, a agitação mental, as emoções, a gente observar. Observar sem julgar, sem brigar com as distrações, sem ficar tentar resolvendo, discutindo com as distrações, simplesmente observar. E eu diria, olha, os 4 passos, assim, bem simples para quem quiser começar a meditar. Primeiro, procure uma postura física em que o seu corpo fique confortável. Confortável. Primeiro, o corpo não se mexa durante a meditação, fique quietinho. Segundo, coluna reta. E terceiro, uma postura que não induza o sono. Dentro disso, você experimenta até encontrar a melhor posição. Segundo, respiração. Respiração consciente é o mais importante. O que é respiração consciente? É eu respirar prestando atenção na respiração, percebendo a respiração. Eu respiro e eu estou sentindo o ar entrando pelas narinas e saindo pelas narinas. Isso é o fundamental. Podíamos dizer que meditar basicamente é inspirar lentamente, soltar lentamente, prestando atenção a isso. Isso é o fundamental. De preferência pelo nariz. Terceiro, o que hoje chamamos de mantra. Mantra, o que na tradição cristã antiga chamavam de jaculatória. É o que? É uma palavra, é uma frase que você repete mentalmente, é como se você escutasse uma voz, repetindo uma palavra ou 2 palavras ou uma frase ao ritmo da respiração. Você escolhe palavras que sejam significativas, por exemplo, estou em paz ou confio em Deus.
E quando você inspira, você escuta uma voz dentro de você repetir estou. Quando você soltou o ar, você escuta uma voz repetindo em paz. E o tempo todo fica respirando e escutando a repetição. Isso ajuda a acalmar a mente. Quarto passo, as distrações que já falamos. É normal, acolha, não brigue com elas e não se deixe levar por elas. Não fique tentando resolver os problemas que aparecem. É verdade. Simplesmente olhe sem julgar. E tenha um segredozinho, um truque. Quando você perceber que distraiu, que se deixou levar por uma distração, é muito simples. Muda a respiração. Você estava inspirando pelo nariz, soltando pelo nariz. Quando perceber que distraiu, o que é que faz? Inspira mais fundo pelo nariz e agora solta pela boca. Para fazer isso, a gente tem que trazer a atenção de volta. Desliga lá da distração e traz de novo para o presente. E agora? Aí retoma a respiração pelo nariz e a repetição do mantra. E daqui a pouquinho o que é que vai acontecer? Distrai de novo. E o que é que faz? Faz de novo. E retoma. Sempre isso. E meditar é só isso, gente. Muito simples. Eu costumo dizer, olha, não vamos complicar a meditação porque é simples. É simples. Eu diria, quem pode respirar, pode meditar. E eu costumo brincar e dizer que quem já não pode mais respirar também não precisa meditar. Não adianta mais, não é? Mas poder respirar, pode meditar, porque é simples. E é uma questão de começar, de treinar, de experimentar. E você vai aprendendo com a sua experiência, não é? E se me permite, Melissa, sim. No nosso canal do YouTube, youtube.com/C de novo, Enneagrama Shalom IES, no final. Nesse canal tem vários vídeos sobre Enneagrama, sobre esse programa Viralizar Meditação, e tem vários vídeos, acho que uns 6, sobre meditação, explicando passo a passo, dicas práticas, dificuldades. Tenho assim um material que pode ajudar para quem quiser e puder. Tá bom? E aí é tão interessante, né, Domingos, que acaba que essa quarentena, muita gente ficou em casa, né? E assim, eu vi muitas pessoas reclamarem de maneiras diferentes, né? Já teve gente que adorou ficar em casa, porque consegue colocar todas as rotinas, né? Assim, o cuidado com si. E já tem outras pessoas que ficaram agoniadas porque precisam do contato social, né? E aí, o que eu percebi muito, eu não atendi muito nesse período, mas muitas pessoas muito angustiadas, com medo, né, com raiva da situação, né? E aí eu queria que você falasse para a gente sobre essas emoções, né? Porque eu sou psiquiatra, acabo que eu atendo muita gente que muitas vezes está doente, mas as pessoas confundem um pouco, né, essas emoções, esses comportamentos com doença, né? E é o que eu costumo dizer, né? A gente só medica a doença. Os sentimentos a gente não medica, né? Porque esses sentimentos, eles são genuínos, né? E eu queria que você falasse sobre isso, assim, que eu vejo que para as pessoas entenderem. Ok, que bom, Melissa, que bom. Eu no início, quando entrei, li um comentário que alguém estava dizendo que você é a psiquiatra mais humana que essa pessoa conhece, né? E que bom que você tenha esse olhar, né? De olhar o ser humano como humano e não como um conjunto de órgãos ou como uma máquina, né? Que bom. Sim. E o ser humano tem sentimentos. E os sentimentos são normais, legítimos, naturais, são assim. Eu costumo dizer, olha, é tão importante sentir raiva como sentir amor. Claro que a nossa educação ela foi muito repressora em relação aos sentimentos, tipo raiva é feio, medo é feio,
depois para muitos de nós ainda veio uma carga religiosa que disse, olha, raiva é pecado, medo é pecado, e aí piorou, não é? Gente, sentimento é sentimento. Vai depender da maneira como a gente orienta, utiliza, canaliza. Há momentos onde é mais importante sentir raiva do que sentir amor. Por exemplo, se você está na rua e uma pessoa ataca você e agride você e desrespeita você, nesse momento o que é que você precisa sentir? Amor? Não, precisa sentir raiva, uma energia para você se defender, para dar um basta, para fazer respeitar a sua dignidade. Então repare, cada emoção, cada sentimento é a energia necessária para este momento exato. Qual é o problema? O problema é quando nós guardamos as emoções e ficamos alimentando aquela emoção quando ela não é necessária. Por exemplo, você vai na rua e no quintal do vizinho pula um pitbull. O pitbull do vizinho pulou o muro e corre para cima de você. O que é que você vai sentir nesse momento? Medo? Medo. E o medo? E o medo é uma energia necessária para quê? Para você correr. Para planejar. Ótimo. E sair, né? Exato, aquele impulso para fugir. Agora, outra coisa é você ficar em sua casa imaginando que o pitbull do vizinho vai pular o quintal e vai atacar você, você fica ali à noite, à tarde, à manhã, sentindo aquele medo e você não usa aquela energia para correr. Então, os sentimentos, eles são legítimos, humanos, naturais. Isso acho que é uma primeira palavra, né? Qualquer sentimento, não julgue sentimento. A segunda questão é o que é que eu vou fazer com o sentimento? Aí é que vem a questão. Se eu guardo o sentimento, ele vai adoecer. Eu costumo usar assim um exemplo, Melissa. Imagina aqueles balões de festa de criança, acho que chama balão, né? de festa de criança, né? Então, olha, um sentimento é como se fosse um balão cheio de ar, né? Por exemplo, cheio de raiva. Eu tenho aqui um balão cheio de raiva. Se eu guardar aquele balão cheio de raiva, daqui a pouco vem outra coisa que enche mais o balão e depois outra coisa enche mais. Olha, um balão daqueles, quando está cheio, basta encostar uma coisinha que ele explode. E quando explode, prejudica para mim e para os outros. Agora, se o balão estiver mais murcho, ele não fura com tanta facilidade. Ora, o problema é quando nós ficamos guardando esses sentimentos, às vezes raivas antigas, mágoas, culpas, tristezas. Isso adoece demais a gente, não é? A culpa, sobretudo, o medo, a raiva, adoece muito a ansiedade quando a gente fica guardando. Ou então, imagine, uma mola de carro, aquela mola de amortecedor de carro, né? Quando a gente pisa em cima dela, ela fica lá quietinha. Mas quando a gente cansa, esquece, tira o pé, a mola bate no teto. Por que que bate no teto? Porque a gente apertou. Ora, a questão está aí, como lidar com os sentimentos? Não adianta reprimir, ficar se sentindo culpado, lutar contra eles. Eu estou com raiva e agora eu fico me culpando por eu estar com raiva, porque a raiva é uma coisa feia e não queria estar com raiva. Eu estou triste, mas eu não queria ficar triste. Eu estou chateado comigo mesmo e me culpando por estar triste. Ora, eu estou apertando a mola. O que é que vai acontecer? A tristeza vai aumentar, a raiva vai aumentar e chega num ponto que eu vou adoecer por causa disso, né? Então, o grande segredo está aí como lidar com as emoções, né? Elas são normais, a questão é como a gente lida com isso, né? E eu vejo muito isso, Domingos, que assim, depois que a pessoa muitas vezes ela entra nesse processo, né? Ela melhora, ela fala, e agora, o que eu posso fazer? Que é o que eu costumo falar sobre a consciência, né? Porque quando você está no movimento do estresse, ele é tão rápido, né? Que muitas vezes você não percebe, né? Ele é inconsciente. Mas quando você alivia um pouco, aí que eu acho que é importante, a tomada da consciência, né? A pessoa entender que vai vir emoção, mas é o direcionamento daquela emoção que você tem que
você tem que alterar, né? E só tem como a gente Exato. direcionar se a gente tiver consciência, né? Perfeito. E aí eu volto àquilo que você falou há pouquinho, que você tem escutado muitas pessoas angustiadas, e eu também tenho escutado, e eu diria, olha, isso é um sinal ótimo. Que Também bom que as acho. pessoas estão percebendo que existe dentro delas uma coisa chamada raiva, que existe uma coisa chamada medo, que existe uma coisa chamada ansiedade. Que bom! Eu às vezes pergunto assim às pessoas, se você estiver fazendo uma viagem de carro, dirigindo o seu carro, e acende uma luz vermelha no painel do carro, a luz dizendo que o óleo do motor está baixo, aí acendeu a luz, você acha bom ou acha ruim? E as pessoas dizem, é ruim demais, é péssimo. E eu pergunto, quer dizer que você preferia que não acendesse a luz, né? O que é que ia acontecer? O motor do carro ia bater. Ora, se acendeu, é incômodo, não é agradável, não. Mas isso te dá a oportunidade de perceber, tomar consciência que o nível do óleo está baixo, aí você para no posto, repõe o óleo e continua a viagem seguro. É a mesma coisa, gente. Nós, na correria do dia a dia, a gente nem tem tempo de perceber essas emoções, né? O nível de estresse é tão grande que às vezes você está no trabalho, sente uma raiva, mas não dá nem tempo de sentir a raiva porque já tem uma demanda para resolver. Aí você fica triste, mas não dá nem tempo de sentir a tristeza porque tem um trabalho para fazer. Agora, a vida nos obrigou a parar, né? Parou. Né? Mesmo que a gente não quisesse, o mundo nos obrigou a parar essa pandemia. E então aí os sentimentos aparecem e a gente não tem como fugir deles. Isso é ruim? Gente, é incómodo, com certeza, porque a gente não está acostumado a lidar com isso. Mas lembre da luz do óleo. Que bom que a gente agora está prestando atenção na luz que acende. E aí vem, o que é que eu faço agora, né? Como lidar com as emoções? Então, o primeiro passo de perceber, eu acho que embora seja incômodo e assuste, mas é um grande passo, perceber, tomar consciência, né? Senão a gente ignora e as emoções vão ficando lá, acumuladas, acumuladas, e depois vão sugando a nossa energia, e depois vão adoecendo a gente, né? E como você falou, a maior parte das doenças tem origem nessas emoções reprimidas, né? Uhum. A gente costuma dizer aquilo que a boca cala, o corpo fala. Há uma raiva que a gente não falou, há uma mágoa, há uma tristeza que a gente não colocou para fora, e depois o nosso corpo adoece para dar o recado, né? E Exatamente. então, por quê? Porque a gente não percebeu. Então, repara, o perceber é incômodo, mas é um grande passo, é o primeiro, né? E agora, o que fazer? Olha, eu queria propor, assim, três passos para lidar com as emoções. Como lidar com as emoções que incomodam, de uma maneira que seja saudável, né? Primeira coisa, sente. Eu preciso parar e sentir. Sentir é o quê? É deixar aquela dor doer. Olha, eu estou com raiva. Pare e sinta a raiva. Perceba em que parte do seu corpo está esse incômodo. Geralmente é na barriga. Fica aquele calor na barriga. Sinta isso. Aquela energia queimando. Sinta. Sem julgamento, sem culpa. Apenas sinta. E, olha, do mesmo jeito que quando nós estamos com fome ou com sede, a gente não fica se culpando por estar com fome ou com sede, a gente percebe. Então, sinta, vem uma tristeza, sinta, perceba em que parte do seu corpo está esse incômodo. É no peito, eu sinto o meu peito apertado. Sinta isso, se permita sentir, sem culpa, sem julgamento, apenas sentir. Fique ali um tempinho. Então é o primeiro degrau, sentir. Segundo degrau, e repare, o sentir significa eu deixar a dor doer.
Porque a nossa tendência é fugir, é não querer sentir. Então a gente ocupa logo a cabeça com outra coisa, vai fazer outra coisa para Racionalizar, distrair. né? É Vai racionalizar, racionalizar, você já né? vai para o Vai dizer, racional, né? Diretamente. exato, né? Ou vai dizer, eu estou com raiva porque fulano me chateou, porque fulano fez isto. Eu estou terceirizando a raiva, né? Buscando o motivo, né? Exato. Então, sentir é corpo, é sensação física, deixar a dor. Segundo passo, depois de sentir, e é bom sentir um tempinho, né? Deixar, não tenha pressa. Segundo passo, dar nome. É muito importante dar nome. Olha, isto que eu estou sentindo é o quê? É raiva. É raiva. Ou é tristeza, ou é ciúme, ou é mágoa, ou é culpa. Dar nome. Porque muitas vezes, Melissa, a gente diz assim, eu estou sentindo uma coisa ruim. Certamente você já recebeu muita gente assim no consultório, doutora, eu estou sentindo uma coisa ruim. Eu não sinto raiva, eu sinto um desconforto no estômago. Pronto, é uma coisa ruim no estômago, né? Ou uma coisa ruim no peito. Repare, gente, coisa ruim não é sentimento, não existe na lista das emoções, não tem esse nome coisa ruim. A coisa ruim tem nome, ou é raiva, ou é ciúme, ou é mágoa, ou é culpa. Então, dar nome, isso é muito importante. Pode parecer uma besteira, mas repare, quando eu dou nome, eu me torno sujeito daquilo. Porque enquanto eu não dou nome, é como se aquela emoção me dominasse. Quando eu dou nome, eu me torno sujeito. Repare, nós só damos nome àquilo que é nosso. Por exemplo, nós damos nome ao nosso cachorrinho. A gente não dá nome ao cachorrinho do vizinho. Então, dar nome estabelece uma relação de sujeito e objeto. Então, quando eu digo, olha, né? exatamente. Eu pego aquilo nas mãos, eu assumo nas minhas mãos, eu tomo posse daquilo. E agora eu tomei posse, agora sim eu posso fazer algo com isso. Assumir a propriedade. Quando eu estou com raiva, é a raiva que me tem, a raiva que me domina. Agora, quando eu percebo, isto que eu tenho é raiva, repare, eu tenho raiva. Existe alguém, eu, que tem raiva. A raiva é uma coisa que eu tenho, não é uma coisa que eu sou. Estabelece aí uma distinção, isso é muito importante. Então, o dar nome é fundamental. E às vezes demora até a gente dar nome. Às vezes a gente fica um tempão achando que é uma coisa e vai ver que é outra, né? Então, dar nome, né? É o segundo passo. Primeiro, sentir. Segundo, dar nome, identificar. E terceiro, expressar. Expressar quer dizer colocar para fora. Deixar essa energia fluir. Pegar aquele balão que está lá cheio de raiva, ou de tristeza, ou de mágoa aí, abrir o balão e deixar sair aquele ar. Liberar. A expressar é fundamental, né? Olha, talvez a maior origem da maior parte das doenças é guardar essas emoções, porque a emoção é energia, e energia, ela tende a ser expressa. A gente lembra isso lá das aulas da física e da química. Toda a energia precisa ser liberada, expressa, e toda a energia que é reprimida, o que é que acontece? Ela depois explode. Ora, é importante liberar, expressar, deixar fluir. Eu lembrei agora, Melissa, de uma médica amiga nossa que dizia assim, tem 3 coisas que a gente não pode guardar. Fezes, urina e emoções. Aí ela dizia, se a gente tiver retenção de fezes, vai ficar literalmente enfesado, né? Se a gente tiver retenção de urina, morre. E se a gente retiver as emoções, morre. E a questão é que quando a gente tem prisão de ventre, vai logo no médico. Quando tem retenção de urina, vai no médico.
mas a gente não cuida das emoções, né? A gente guarda e não percebe o mal que isso faz. E isso mata muita gente, né? Então, a expressar. E aí vem a questão, e como expressar as emoções? Geralmente a gente logo vai pensar, expressar é falar. Não necessariamente. Claro que se você puder falar, dizer, olha, eu estou sentindo raiva, eu estou com medo, fale. O falar é libertador, você pode falar. Mas às vezes você vai perceber que não é conveniente falar. Que às vezes a outra pessoa não vai entender, que não há condições, não há ambiente propício. E aí guarda? Não, aí você tem que arrumar outra maneira de expressar. Sempre a regra é colocar para fora, expressar. Dá para falar? Fale. Não dá para falar? Outra maneira de expressar, escreva. Olha, é tão terapêutico escrever. Por exemplo, você está com raiva de uma pessoa, escrevam a cartinha para essa pessoa. Isso, escreva tudo o que você está sentindo, coloca o nome da pessoa, fulaninho, fulaninha, eu estou sentindo isto, isto, isto. Expresse, diga. E aí uma vez eu dizendo isso num curso, Melissa, e uma pessoa disse assim, olha padre, não dá certo não. Eu fiz isso e foi pior. Porque eu escrevi a carta, mandei a carta para a pessoa foi com mais raiva de mim. Eu disse, calma, deixa eu terminar. Não é para mandar a carta para a pessoa, né? Você escreve, lê, de preferência lê em voz alta e depois rasga, queima a carta. E depois, se ainda tiver raiva, escreve outra e outra. Às vezes tem que escrever muitas cartas, até passar a raiva, a mágoa, a culpa. Escreva, é uma maneira de liberar. Outra maneira, por exemplo, desenhar. Tem pessoas que têm uma sensibilidade mais artística. Desenhe. Coloque no papel isso que você está sentindo. Ou então use massa de modelar ou argila. Coloque, expresse, você está colocando para fora. Ou então eu me lembro de uma senhora que dizia, eu pego uma almofada e fico socando a almofada. Ok, pode bater na almofada ou num saco de boxe, colocar para fora de algum jeito, né? E tem outra maneira, Melissa, que eu acho a mais simples, a mais prática e a mais profunda, que é respirar. Olha, vamos fazer um exercício? Acho que dá para a gente fazer um exercício aqui. Claro. Vamos lá. Por exemplo, você que está aí na sua casa, para um pouquinho e perceba, tem algum incômodo agora aí no seu corpo? Perceba, dê uma olhada, respira assim lentamente e perceba se tem algum incômodo, alguma parte assim sufocada, alguma tensão em alguma parte do corpo, na barriga, no peito. Perceba, respire e perceba. E agora, leve a sua atenção para essa parte do corpo. Perceba onde está esse incômodo. Você pode até colocar a mão aí na parte do corpo onde está esse incômodo. Ou na barriga, ou no peito, ou na cabeça, onde você sentir, na garganta, quem sabe. Coloque a mão. E agora, imagine, visualize uma cor. Qual é a cor que tem aí nessa parte do corpo onde você sente o incômodo? Visualize uma mancha e visualize a cor. Sinta e visualize a cor. E agora vamos imaginar que essa mancha é uma piscina. Imagina uma piscina dessa cor. E agora vamos mergulhar nessa piscina. Vamos lá comigo. Inspire fundo e mergulhe. Outra vez, inspire. Se joga. Fique aí nessa piscina. E agora nós vamos aspirar essa mancha, essa cor, sugando. Inspira, sugando essa mancha.
e depois solte o ar espalhando isso pelo seu corpo todo. Soltando o ar, solte essa mancha. Dilua essa mancha. Vamos lá. Inspire, sugando. E espalhe. 10. Outra vez, inspire. E espalhe. 9. Puxe mais fundo. 8. Mais fundo ainda. 7. Mais fundo. 6. Puxe mais forte. 6. Mais forte ainda. 4. Cada vez mais forte. 3. Puxe tudo de uma vez. 2. Puxe tudo. 1. Puxe o resto que ainda tem aí. 0. E agora respire normalmente, lentamente e perceba. Você nota alguma diferença? Você percebe alguma diferença? Sei lá, compare como é que estava esse incômodo antes e como é que está agora. Por exemplo, se antes estava no nível 10, agora está quanto? De 1 a 10 agora está quanto? Quem quiser até pode colocar aí no chat, no bate-papo, colocar alguma coisa. Provavelmente você vai perceber que diminuiu, aliviou alguma coisa. Às vezes não alivia tudo. Isso quer dizer o quê? Que você pode continuar respirando. Mas é um exercício que você pode fazer em qualquer lugar. Repare, você parou, permitiu-se sentir, percebeu, entrou em contato e liberou, expressou, deixou fluir através da respiração, que é uma coisa tão simples, né? E que cada um de nós, todos nós podemos fazer em qualquer lugar, em qualquer situação. É o maior recurso que nós temos, é a respiração. A respiração libera, dilui, deixa fluir essas emoções que estão aí guardadas e que se ficarem vão ficar intoxicando a gente, né? Então, seria uma ajuda, um esquemazinho simples, né? Sentir, dar nome e expressar. E expressar pode ser falar, pode ser escrever, pode ser desenhar, ou pode ser respirar. 10 respirações profundas já dão um alívio bastante grande, já faz uma diferença, né? Domingos, e assim, muita gente reclama que quando faz o exercício, né, pode sentir um pouco de tontura, né, que eu até falo para os pacientes que é sinal de que você não está respirando corretamente, né, porque não dá tempo do oxigênio e... E muita gente, às vezes, sente esse incômodo no começo, né? E aí eu sempre falo, não, continue que com o passar do tempo você vai conseguindo, né, diminuir essa tontura. Exatamente, exatamente. Que bom que você lembrou isso, porque muita gente sente, né? E eu costumo dizer isso, quando a pessoa faz uma respiração mais profunda e sente tontura, tem duas notícias, uma boa, ou melhor, primeiro a ruim, né? Uma ruim e uma boa. A ruim é isso, é que o meu nível de oxigenação está baixo, que eu estou respirando mal, que eu estou respirando pouco. E a maior parte de nós respiramos mal. Eu, Melissa, quando
comecei a me interessar por essas coisas de respiração, eu pedi a uma médica para me dar assim umas orientações onde é que eu podia pesquisar sobre respiração, volumes respiratórios, e eu fiquei assustado, porque ela me falou que a nossa capacidade respiratória pode chegar a 7 litros de ar nos 2 pulmões, 3,5 litros em cada um, no máximo, claro, é muito ar. Mas depois ela me disse, mas em média, o comum das pessoas, a gente respira 350 ml, uma garrafinha pequenina. Que coisa, é muito pouco, né? A gente Você não usa respira nem pouco. 10%, né? É 5%, né? Exato. E Exatamente. isso, repara, olha, é 5% em termos de energia física, porque a respiração é o combustível, né, para a energia das nossas células. Então, se a gente só respira 5%, é 5% da energia física, 5% do equilíbrio emocional, porque a gente é 5% do funcionamento mental, porque o nosso cérebro consome muito oxigênio, e é 5% da conexão espiritual, porque a respiração é que nos conecta com o transcendente, o divino, Deus, o superior, né? É o sopro divino. Então, se nós respirarmos 5%, a gente fica muito reduzido, né? E quando a gente toma consciência disso e começa a fazer exercício, porque tem que ser exercício consciente mesmo, né? A gente parar e exercitar, assim como faz exercício físico, né? Quando a gente começa a exercitar a respiração, aí normalmente sente tontura. A notícia ruim olha, a luz do óleo acendeu para dizer que o seu nível de oxigênio está baixo. E qual é a tendência de muita gente? Parei de respirar porque eu fico com medo. E precisamente isso que você falou. Aí é que está dizendo para você continuar respirando. Aí é que precisa continuar respirando, continuar treinando, porque aí vai oxigenando mais, vai melhorando, a sua saúde física aumenta, você tem mais energia, mais disposição física, a sua saúde emocional melhora, você libera as emoções, é como se abrisse a janela de um porão e deixasse o vento entrar e levar a poeira, o mofo que estão acumulados, né? Libera as emoções. A nossa cabeça funciona melhor, mais clareza, mais profundidade. E em termos espirituais, a nossa autoestima, a gente respira Deus, literalmente nós respiramos Deus, a gente não respira só oxigênio e gás carbónico, nós respiramos vida, sopro divino, Deus, nós respiramos amor. Então a nossa autoestima cresce também, né? Eu cada vez mais, Melissa, acho que o grande segredo da vida chama-se respiração. E é uma coisa que a gente faz desde a hora que nasceu, mas a gente faz no automático, fica nos 5%, tem gente que é menos de 5% ainda, né? Quando nós ficamos assim dominados pelas emoções, aí vai quase ao zero, né? E daí a necessidade e a importância da gente tomar consciência e conscientemente trabalhar, fazer exercícios de respiração, é uma fonte de saúde em todos os sentidos. Eu gosto muito de uma coisa simbólica na tradição judaica, na língua hebraica, a língua antiga dos judeus, em hebraico, a palavra que significa salvação é a mesma palavra que significa saúde. Eles percebiam que a salvação, em termos espirituais, é a mesma coisa que ter boa saúde. A mesma palavra. E o mais interessante, a mesma palavra que significa salvação e que significa saúde, também significa respirar bem. Olha que fantástico, não é? Qual é a fonte da salvação, da dimensão espiritual? Respirar bem. Qual é a fonte da saúde? Respirar bem, né? A fonte da vida é respirar, né? E o corona veio mostrar isso pra gente, né? Porque ele ataca exatamente o nosso Exatamente. pulmão, né? Que é a Exatamente. troca que a gente faz com o meio externo, né? Então, assim, a gente consegue através
da respiração. Então, é muito importante respirar. Eu queria também fazer uma pergunta, né? Que eu vi que várias pessoas fizeram perguntas no chat, e eu escuto muito isso, né? Que quanto mais eu lido com as minhas emoções, parece que isso é sem fim, né? Mas parece que eu não evoluí, parece que não adiantou nada esse processo. Eu escuto muito. E aí eu queria que você falasse sobre isso, que eu escuto isso todo dia, né? Todo dia eu vou falar assim, tudo bem, eu melhorei, mas tem umas coisas ainda que não melhoraram. Eu estava rindo porque eu lembrei de uma história já. Quando eu comecei a trabalhar com estas coisas de autoconhecimento, eu me lembro que eu atendi uma menina, uma jovem. Ela estava num processo assim de autoconhecimento, se trabalhando, né? E um dia ela veio falar comigo e disse assim, olha, eu estou arrasada, desolada, porque eu estava indo tão bem. Olha, eu estava controlando a minha raiva direitinho, eu estava controlando a minha ansiedade, estava sendo tão bom, eu estava indo tão bem, estava melhorando tanto. Aí, olha, semana passada aconteceu uma coisa, foi tudo por água abaixo, desgringolou tudo, e eu estou desanimada. E aí ela olhou para mim assim, com a cara assim de piedade, e disse, padre, por favor me diga, por que aconteceu isso comigo? Eu que me esforço tanto, eu que estava indo tão bem, por que aconteceu isso comigo? E eu olhei para ela e disse, olha fulana, com você não sei, mas nós humanos somos assim. Nós humanos somos assim. E gente, é assim mesmo, e é isso, o autoconhecimento é isso, é a gente descobrir que nós somos humanos e que nós temos essas coisas, que temos raivas, temos mágoas, temos tristezas, faz parte. E repare, isso não tem nada de errado. É a luz do óleo que está acendendo, as emoções aparecem, é como se fossem as luzes que vão acendendo para dizer, está bem, cuidado, presta atenção. É como os sinais de trânsito, né? Acende a luz amarela, a gente já sabe que tem que prestar atenção, tem que ter cuidado. Acende a luz vermelha, tem que parar. Acende a luz verde, siga, deixe fluir, continue. As emoções são assim, são luzes que acendem para dizer como a gente está. E então isso nos dá a oportunidade de cuidarmos de nós. Se eu percebo que vem uma emoção que está incomodando, eu já sei, eu vou parar e eu vou trabalhar essa emoção. Respirar essa emoção. Se eu percebo que as emoções estão leves, agradáveis, olha, vem alegria, tranquilidade, serenidade, uma sensação de prazer, ótimo, isso está lhe dizendo que você está bem, continue. Mas começa a haver ansiedade, começa a vir cansaço, começa a vir uma tristeza. Pare, observe. E se você cuidar aí, você evita que venham outras piores, como medo, raiva. Então, fique atento a isso, né? E se vier medo e raiva, libere, trabalhe, faça esse exercício de respiração. É assim mesmo. E aí, Melissa, outra coisa que me vem e que eu gosto de brincar com isso, quanto tempo que vai demorar esse negócio? Quanto tempo que vai demorar? E eu costumo dizer, olha, isso é um processo que demora pelo menos, a vida inteira. A vida inteira. E graças a Deus, quer dizer, enquanto a gente sentir, é sinal que somos humanos. Que somos humanos. Porque o grande perigo é a gente esquecer que somos humanos, né? Eu estava há pouquinho conversando numa outra live e dizendo que, olha, este negócio da pandemia, do coronavírus, dos recados que ele deu para nós é lembrar que nós somos humanos. A gente tinha esquecido. A gente esqueceu e a gente acreditou que nós éramos máquinas, que nós éramos deuses. Que nada podia parar a gente, né? Exato. A gente esqueceu que nós éramos humanos, né? A gente esquecia que tinha emoções, né?
E olha, isto veio nos lembrar que nós somos humanos e é tão bom ser humano, é tão libertador eu poder acolher e sem culpa, sem peso, sem vergonha, eu dizer, olha, ok, eu sinto raiva, isso é humano, eu sinto medo, isso é humano, eu sinto ansiedade, isso é humano, eu fico triste, eu sinto culpa. Bem-vindo à categoria dos humanos, é tão libertador. Porque o perigo é, o que pesa é quando a gente não se permite sentir isso. E de repente a culpa vem e eu me sinto uma pessoa ruim. E vem o medo e eu me sinto uma pessoa péssima. E vem raiva e eu me sinto uma pessoa má. Ninguém aguenta isso, né? Acho que a nossa educação foi muito repressora em relação aos sentimentos e a gente precisa descriminalizar as emoções e os sentimentos, descriminalizar, humanizar, permitir-se ser humano, ser gente. Acho que isso é extremamente libertador, saudável, né? E é exatamente, né? E é entender que tem dia que você vai estar melhor, tem dia que você vai estar pior, né? E tá tudo certo, assim. Uhum. Quando você acolhe a Tá tudo emoção, certo. né? Assim, acho que é perfeito isso que você falou. Quando você acolhe, você vai percebendo, né? E é tão engraçado, porque depois que eu fiz o Enneagrama, às vezes eu explico, né, dos sentimentos, né? E aí as pessoas falam assim, raiva? Eu não sinto raiva. Eu falo, mas eu sinto. Aí o povo olha assim e fala assim, você sente? Sinto, e muito. Oh, Que eu não explico a claro. questão das personalidades, né? Mas a raiva é o que motiva, assim, o que move os práticos, né? Ok, Então, depois que eu exato. entendi isso, aí eu entendi porque que vinha uma força da minha barriga que na hora da Uhum. raiva, né, você consegue, como se diz, trancar cadeado, né? Aquela força mesmo, É. né, do fazer as coisas. Eu não sei porquê, mas eu também sinto essa tal de raiva, né? Mas isso, Melissa, é bom para quem não conhece o Enneagrama, é bom a gente lembrar, olha, tem emoções que todos nós sentimos. Por exemplo, Uhum. raiva é uma emoção base. Todo ser humano e os animais sentimos raiva. E a raiva, ela tanto pode destruir como pode dinamizar, dar força para a gente enfrentar, meter a cara, resolver. É a força da ação. Todos nós sentimos medo, é outra emoção base. Se a gente não sentisse raiva, não estávamos aqui. Se não sentíssemos medo, não teríamos sobrevivido. Todos nós sentimos medo. E olha, o medo tanto pode paralisar a gente e fazer com que a gente perca oportunidades, mas o medo também nos prepara, nos dá prudência, bom senso, ajuda a gente a se prevenir, se precaver. Vai Exatamente. depender de como a gente utiliza. Todos nós sentimos a ansiedade. A ansiedade é assim, é um vazio, é a sensação que falta alguma coisa. Todos nós sentimos. E isso pode ser terrível, pode, gera uma carência muito grande. É, mas isso também nos abre aos outros, a buscar o outro, as amizades, os relacionamentos, é isso que nos abre. Então, repare, as emoções, elas por si, nem são boas nem são más. Eu costumo dizer assim, olha, eletricidade é uma energia, eletricidade é uma coisa boa ou é ruim? As pessoas, é bom, bota o dedo na tomada para ver se é bom. Ora, a eletricidade pode ser boa ou pode ser ruim. Vai depender de como a gente lida com ela. As emoções são boas ou ruins? São emoções, são energias naturais, humanas. Vai depender da maneira como a gente orienta. A minha emoção é uma energia que me pode levar para o futuro, para a vida, para uma vida melhor, ou a emoção pode me destruir, me estagnar e criar problemas com os outros. Sempre vai depender disso, da nossa consciência, da maneira como a gente olha, né? Isso é o fundamental, né? E o interessante é que quando você vê essa dinâmica das emoções, né, você entende que a gente vai fazendo ciclos, né? Porque acaba que a Melissa que eu era um ano atrás, hoje eu não sou,
né? A gente vai mudando. Então, eu acho que assim, o que eu apaixonei pelo Eneagrama, né? Falando do Eneagrama, porque nem todo mundo sabe que é Eneagrama, é que ele dá para você, para uma pessoa que não precisa entender, tá tudo dentro de você, né? Então, assim, o autoconhecimento, acho que é o mais maravilhoso, é que você dá nome àquilo que você já sentia. Aí você começa a entender, Uhum. então eu sou assim mesmo, né? Exatamente, exato. E não uma É um exemplo. categoria por si só, né? Então, assim, você começa a dar nome para aquilo que você já fazia, né? Exato. Eu diria, me vê muitas vezes essa imagem, é como se a gente estivesse num quarto escuro. Está tudo escuro. E a gente mais ou menos vai tateando e a gente percebe, tem aqui uma coisa, parece uma mesa. Aqui tem uma coisa, parece uma cadeira. Aqui, mas a gente não vê, mas a gente está sentindo que tem. Aí de repente acende a luz. E a gente diz, não era uma mesa, era um armário. Ali é uma cadeira realmente, mas é uma cadeira de madeira, eu pensei que era de ferro. Acende a luz. O Enneagrama, o autoconhecimento em geral e o Enneagrama especificamente, é uma luz que acende dentro de nós e a gente passa a enxergar com mais clareza essas coisas que tem dentro de nós. Passa a dar nome. Está tudo lá, né? Já estava. Mas a gente às vezes não entendia, né? E a Exatamente. gente passa a compreender, né? E quando Isso é você muito não entende libertador. também, dá medo, né? Assim, tipo assim, não, eu não quero Exato. mexer nessa caixinha que tá preta aí na minha caixa preta, não, deixa ela quieta. Ou tenho aqui algum fantasma no quarto escuro, então eu vou fugir. E Exatamente, depois a gente acende a luz e vê que não era fantasma, né? exatamente. Nossa, mas assim, foi um prazer ter você comigo, que eu sei que sua agenda é lotadíssima. Muito obrigada pelo convite. Tiveram algumas perguntas, eu vou colocar o YouTube do IES, que perguntaram sobre Ok. o nome exato, né? E foi muito bom, Domingos, você ter aceito meu convite, porque assim, era um grande desejo meu, né? Porque acaba que eu vi, assim, os momentos que eu tive aí com vocês, né? Com o Instituto, com a Cláudia, como é bom, né? A gente, como se diz, aproximar de quem ajuda a gente a crescer, né? Eu acho que a grande riqueza do Eneagrama, para mim, foi isso, assim, é você aceitar suas emoções, ter compaixão por elas, porque eu acho que isso é o mais difícil, né? É você ter essa compaixão, entender, aceitar que tá tudo aqui dentro, né? Que tem hora que de um lado vai puxar, tem hora que para o outro vai, né? E aí você entra nesse processo que realmente é maravilhoso, não tem fim, né? Contínuo, é só quando a gente morrer que parar. Ok. Mas, assim, foi muito bom, viu? Muito bom mesmo. Que bom, Melissa. Olha, eu também fico muito feliz. São as coisas boas, né? A pandemia também nos está trazendo coisas boas, né? E uma é esta, é nos deixar mais tempo para este tipo de coisas. E acho que neste momento, nesta fase, eu entendo que a nossa missão, minha e você também entende certamente assim, é isso, é a gente juntar, unir forças, unir energias para poder colaborar e ajudar as pessoas a lidarem com esta situação. Então eu fico muito feliz por estarmos juntos nessa missão. Um grande abraço para você, muita gratidão, foi muito bom este Obrigada, viu? bate-papo. Um abraço para muitas pessoas de Goiânia que a gente conhece, um grande abraço e vamos continuar aí cuidando de nós, solidários com os outros para sairmos desta juntos. Com certeza. Ou saímos juntos ou não saímos, né? E que a gente saia pessoas melhores, mais solidárias, mais humanas, mais sensíveis, com mais compaixão. Você trouxe a palavra compaixão, e a palavra compaixão, paixão significa sofrer. Sofrer com. Então, eu sofrer comigo, quer dizer, eu me permitir sentir, e eu também sentir a dor do outro. Isso é a grande mudança que pode acontecer